Algo que tenho notado em todos esses anos, escutando confissões, acompanhando almas, olhando nos olhos de pessoas que levam décadas indo à missa todo domingo, e é isto, muitíssimos se aproximam para receber a comunhão, carregando em sua consciência pecados que nunca confessaram, não porque sejam pessoas más, não porque não se importem com Deus, mas porque ninguém lhes explicou com clareza, com honestidade, com amor, o que realmente é um pecado grave e por que é tão importante confessá-lo antes de comungar. E hoje quero falar com você sobre isto com toda a franqueza que o tema merece, porque estamos falando de algo sagrado, estamos falando do encontro mais íntimo que você pode ter com Cristo nesta vida. E esse encontro merece ser preparado com reverência, com honestidade, com o coração limpo. Fique até o final, porque é lá que vou revelar a chave fundamental para você desbloquear a graça de Deus em sua vida. Deixa eu começar com algo que talvez te surpreenda. Receber a comunhão em estado de pecado mortal não é apenas mais um pecadinho. É em si mesmo outro pecado grave que se chama sacrilégio. É pegar o mais sagrado que existe, o corpo e o sangue de Cristo, e recebê-lo com o coração que está fechado a Deus, pelo pecado grave não confessado. E não estou te dizendo isso para te assustar nem para te afastar da comunhão, muito pelo contrário. Te digo porque te amo, porque amo sua alma e porque quero que você experimente a comunhão como o que realmente é. Um encontro transformador com Cristo que pode mudar sua vida. Mas para isso, você precisa se aproximar com o coração preparado, com a consciência limpa, com a humildade de reconhecer suas faltas e o desejo sincero de mudar. E sei o que você está pensando. Mas, padre, eu não matei ninguém, eu não roubei um banco, eu não sou uma pessoa má. E você tem razão. Provavelmente você não cometeu esses pecados tão evidentes que todos reconhecemos como graves. Mas há outros pecados, pecados que talvez você nunca considerou realmente como graves, pecados que você normalizou, que minimizou, que escondeu até de si mesmo e que estão criando uma barreira entre você e Deus, entre você e a plenitude de vida que Ele quer te dar. E hoje vamos falar desses pecados. Os 7 mais comuns que vejo uma e outra vez no confessionário. Os 7 que muitas pessoas carregam durante anos sem confessá-los adequadamente e as consequências espirituais que isto tem em suas vidas. Mas antes de entrar na lista, você precisa entender algo fundamental. O que faz com que um pecado seja mortal, ou seja grave? A Igreja ensina que, para que um pecado seja mortal, devem se cumprir 3 condições. Primeiro, deve ser matéria grave, ou seja, algo objetivamente sério segundo a lei de Deus. Segundo, deve haver pleno conhecimento, ou seja, que você saiba que o que está fazendo está errado. E terceiro, deve haver pleno consentimento, ou seja, que você o faça livremente, sem estar sendo forçado, com deliberação. Quando se cumprem essas 3 condições, o pecado é mortal. E o pecado mortal mata a vida da graça em sua alma, te separa de Deus e precisa ser confessado antes de poder comungar. Agora sim, vamos falar do primeiro pecado que muitos carregam sem confessar. A falta de perdão, o rancor, o ressentimento que você guarda em seu coração contra alguém que te fez mal. E sei que você vai dizer, mas padre, é que o que ele me fez foi terrível, é que me traiu, me mentiu, me abandonou, me feriu de uma maneira que não se pode perdoar. E eu te entendo, acredite que já escutei histórias de traições profundas, de danos reais, de feridas que sangram durante décadas. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ouvir. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Ele disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Não são minhas palavras, são as palavras de Cristo. E no Pai Nosso, essa oração que rezamos quase sem pensar, dizemos cada dia: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você se dá conta do que está dizendo? Está pedindo a Deus que te perdoe na mesma medida em que você perdoa. E se você não perdoa, se guarda rancor, se alimenta o ódio ou o ressentimento em seu coração,
está fechando a porta ao perdão de Deus. E então, como você vai se aproximar, comungar, receber a Cristo, que é puro amor e misericórdia, quando seu coração está cheio de amargura e falta de perdão? Conheci pessoas que levam 30, 40 anos sem falar com o irmão, com o filho, com o pai, por alguma ofensa que em seu momento pareceu imperdoável. E todo domingo vão à missa, comungam e carregam esse pecado sem confessá-lo porque não consideram pecado, consideram justiça, consideram seu direito a estar ofendidos. Mas deixa eu te dizer algo. O rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. Está te matando, está endurecendo seu coração, está roubando sua paz. E o pior de tudo, está impedindo que você receba a graça de Deus plenamente. Perdoar não significa justificar o que te fizeram. Não significa fingir que não aconteceu. Não significa necessariamente se reconciliar com essa pessoa se a relação é tóxica. Perdoar significa soltar o direito à vingança, soltar a amargura, soltar o desejo de que essa pessoa sofra. É liberar seu coração dessa prisão do ressentimento. E isso não é opcional se você quer ser cristão. É o coração mesmo da mensagem de Cristo. Então, se você está carregando rancor, se há alguém a quem não perdoou, precisa levar isso ao confessionário antes de se aproximar para comungar. Precisa pedir a Deus a graça de perdoar, porque às vezes não podemos fazer isso com nossas próprias forças. Precisamos da graça divina para poder soltar essas feridas. O segundo pecado que muitos carregam sem confessar, e este é especialmente comum em pessoas mais velhas, é a idolatria disfarçada de devoção. E aqui preciso ser muito cuidadoso porque não quero que você entenda mal o que vou dizer. A devoção aos santos, à Virgem Maria é linda, é correta, é parte de nossa tradição católica, mas há uma linha muito tênue entre a devoção saudável e a superstição, entre honrar os santos e convertê-los praticamente em deuses. Tenho visto pessoas que conhecem mais orações a tal ou qual santo do que o próprio Pai Nosso. Tenho visto pessoas que confiam mais em seus amuletos, em suas estampinhas, em seus rituais do que no próprio Deus. Tenho visto pessoas que vão à missa só para pedir coisas a Deus, como se Deus fosse uma máquina de venda automática, onde você coloca a sua oração e deve sair seu milagre. E quando não obtêm o que querem, se irritam com Deus, deixam de ir à missa ou, pior ainda, vão com curandeiros, com bruxos, com gente que promete soluções mágicas em troca de dinheiro. E tudo isso é idolatria. O primeiro mandamento é claro: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Não amarás primeiro a teu santo favorito e depois a Deus. Não confiarás mais em teus rituais do que na providência divina. Não buscarás conhecimento do futuro em cartas, em horóscopos, em médiuns, porque isso é ofender a Deus, que é o único que conhece e governa o futuro. E deixa eu ser ainda mais específico, porque sei que isso está muito difundido. Ir com pessoas que leem cartas, que fazem limpezas, que te dizem que vão te tirar o mal-olhado, que te cobram por rezas especiais, tudo isso é gravemente pecaminoso. Você está buscando poder espiritual fora de Deus. Está abrindo portas a realidades espirituais que não são de Cristo. E depois se pergunta: por que não tenho paz? Por que as coisas vão mal? Por que sinto essa opressão na alma? É porque você tem estado brincando com fogo espiritual. Tem estado misturando a fé com superstição. Tem estado colocando sua confiança em coisas que não são Deus. Se você fez isso, se foi com curandeiros, se consultou horóscopos seriamente, tomando-os como guia de vida, se participou de rituais que prometem soluções mágicas, precisa confessar, precisa renunciar explicitamente a essas práticas. Precisa pedir perdão a Deus por ter buscado em outros lugares o que só Ele pode te dar. E precisa se comprometer a colocar sua confiança unicamente em Deus e nos meios que Ele nos deu. A oração, os sacramentos, a vida virtuosa. O terceiro pecado que muitos carregam, e este é doloroso, mas necessário falar, é o pecado contra a castidade. E aqui vejo dois extremos igualmente prejudiciais. Por um lado, pessoas que pensam que tudo relacionado com a sexualidade é pecado, que vivem com uma culpa doentia por coisas que são naturais e normais. E por outro lado,
pessoas que compraram completamente a mentalidade do mundo moderno, que diz que você pode fazer o que quiser com seu corpo, que não há regras, que vale tudo enquanto houver consentimento. E a verdade, como sempre, está no meio, no que a igreja tem ensinado durante 2000 anos. A sexualidade é um presente lindo de Deus, sagrado, poderoso, que deve ser vivido dentro do contexto do matrimônio entre um homem e uma mulher, aberto sempre à vida, com respeito, com amor, com fidelidade. Tudo que saia desse marco é objetivamente pecaminoso. Não porque Deus seja um estraga-prazeres que não quer que desfrutemos, mas porque Ele sabe que a sexualidade vivida fora de seu desenho original causa dano, dor, vazio, mesmo que no momento não pareça. Então vamos falar claro, sem rodeios, porque precisamos falar dessas coisas com a verdade, mesmo que sejam incômodas. As relações sexuais fora do matrimônio são pecado grave. A convivência sem estar casado, que agora está tão normalizada, é viver em pecado contínuo. E se você está convivendo com alguém sem estar casado pela igreja, não pode comungar. Assim de simples, não é que Deus não te ame, Ele te ama infinitamente. Mas você está numa situação objetiva de pecado e precisa regularizar. E sei o que você vai dizer. Mas padre, se já levamos 20 anos juntos, se temos filhos, se somos como casados, pois então casem-se. Se realmente se amam, se estão comprometidos, por que não fazer esse compromisso público diante de Deus e diante da igreja? O que os detém? Porque deixa eu te dizer algo. Enquanto não se casarem, estão dizendo a Deus: te amo, mas com minhas condições. Me comprometo, mas não totalmente. Me entrego, mas guardando uma saída. E isso não é amor verdadeiro. Isso não é compromisso real. E se você está nessa situação, sei que pode ser complicado, sei que pode haver razões econômicas, familiares, legais que dificultam, mas Deus não pede o impossível. Pede que você dê passos concretos para regularizar sua situação. Procure o padre de sua paróquia, explique sua situação, peça ajuda para encontrar a maneira de se casar. Muitas vezes pode se fazer de maneira simples e econômica. E enquanto isso, enquanto trabalha em regularizar sua situação, precisa se confessar, precisa propor viver em continência, se possível, e precisa se abster de comungar até que sua situação esteja resolvida. Sei que isso soa duro, sei que é doloroso, mas é a verdade que você precisa escutar. Não posso te dizer que está bem comungar quando você está vivendo numa situação objetiva de pecado grave. Seria te mentir, seria te fazer um dano terrível por não querer te incomodar, e eu te amo demais para te mentir. Prefiro que te dou um momento por escutar a verdade do que te ver perder tua alma por ter escutado mentiras cômodas. E falemos também de outros pecados contra a castidade que são graves e que muitos não confessam ou minimizam. A masturbação, a pornografia, os pensamentos impuros deliberadamente cultivados. E aqui há muita confusão, muita gente que pensa, são só pensamentos, é algo privado, não faço mal a ninguém, mas deixa eu te explicar por que essas coisas são graves. Porque degradam a sexualidade que Deus criou como algo sagrado. Porque te treinam para ver as pessoas como objetos de prazer, em lugar de como filhos de Deus dignos de respeito. Porque criam vícios que destroem sua capacidade de amar verdadeiramente. Porque enchem sua mente de lixo que depois contamina sua maneira de se relacionar com todos. E especialmente a pornografia, que nestes tempos está ao alcance de um clique. É uma praga espiritual terrível. Destrói matrimônios, destrói a capacidade de intimidade real, cria expectativas irreais, alimenta indústrias que exploram e prejudicam pessoas vulneráveis. E se você está viciado nisso, se é um hábito em sua vida, precisa confessar, precisa buscar ajuda, precisa lutar contra esse vício com todas as suas forças. E enquanto estiver caindo habitualmente nisso, não pode comungar dignamente. Sei que este é um tema difícil, sei que muitos estão lutando com isso em silêncio, com vergonha, sentindo que são os únicos, que são pessoas terríveis. Mas você não está sozinho. Esta é uma luta comum em nossos tempos. E a saída, a esperança, a cura. Mas o primeiro passo é chamar as coisas por seu nome, confessar humildemente e pedir a graça de Deus para vencer.
Se você está achando esse conteúdo importante e revelador, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos continuar essa conversa fundamental. O quarto pecado que vejo constantemente e que muitos não confessam é a murmuração, a crítica destrutiva, a fofoca que destrói reputações. E este é um daqueles pecados que normalizamos tanto que já nem o vemos como pecado. Nos juntamos com os amigos, com os vizinhos, e de que falamos? De fulano que fez isto, de Beltrana que disse aquilo, de como se veste a outra, dos problemas do matrimônio dos da frente. E nos sentimos muito justos porque só estamos dizendo a verdade, só estamos comentando o que todos sabem. Mas deixa eu te ler o que diz Tiago em sua carta. A língua é um fogo, um mundo de maldade. Contamina todo o corpo e, inflamada pelo inferno, põe fogo em todo o curso da vida. A língua, essa coisinha pequena que temos na boca, pode fazer um dano imenso. Pode destruir reputações que levaram anos para construir, pode arruinar relações, pode semear discórdia em famílias, em comunidades, em paróquias inteiras. E o pior é que muitas vezes fazemos isso sem nos darmos conta da gravidade. Contamos aquele detalhe suculento sobre alguém, compartilhamos aquele rumor que escutamos, criticamos aquela pessoa pelas costas e não pensamos no dano que estamos causando. Não pensamos que aquela pessoa tem dignidade, tem sua própria história, tem suas razões, tem sua luta interna que nós não conhecemos. E nos erigimos em juízes, em fiscais, em verdugos, quando Cristo nos disse claramente: não julgueis e não sereis julgados. E aqui tenho que fazer uma distinção importante. Não é o mesmo buscar conselhos genuínos sobre uma situação difícil ou advertir alguém sobre um perigo real do que andar de fofoqueiro espalhando informação que não te corresponde compartilhar ou criticando destrutivamente as pessoas. Quando você fala de alguém, pergunte-se: isso que vou dizer é verdade? É necessário dizê-lo? É caridoso? Ajuda alguém ou só satisfaz meu desejo de falar mal dos outros? Se não passa essas provas, melhor guarde silêncio. E se você caiu neste pecado, se percebeu que sua língua causou dano, há algo mais que precisa fazer. Além de se confessar, precisa reparar. Se disse algo falso sobre alguém, precisa retificar, esclarecer a verdade, restaurar sua reputação na medida do possível. Se disse algo verdadeiro, mas que não devia ter compartilhado, precisa pedir perdão a essa pessoa se for apropriado, porque o dano da murmuração não se apaga só com confessá-lo, precisa ser reparado. O quinto pecado que muitos carregam sem confessar é a falta de caridade com os necessitados, a indiferença diante do sofrimento alheio, o egoísmo que acumula enquanto outros carecem do básico. E este é um pecado que muitos nem sequer consideram como tal. Pensam: meu dinheiro é meu, eu trabalho por ele, faço com ele o que quero. E se ajudo é porque sou generoso, mas se não ajudo, não estou pecando. Mas deixa eu te ler o que diz Jesus no Evangelho de Mateus, na descrição do juízo final. Apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. E quando lhe perguntam quando viram assim, Jesus responde: em verdade vos digo, que quando deixastes de fazer com um destes mais pequeninos, tampouco fizestes comigo. Você se dá conta da gravidade disso? Jesus está dizendo que quando você ignora o necessitado, quando passa de largo diante do sofrimento, quando acumula enquanto outros carecem, está rejeitando a Ele. Não é um pecadinho menor, é algo pelo qual pessoas vão ser condenadas no juízo final, segundo as próprias palavras de Cristo. E não me venha com desculpas de que há muitos aproveitadores, é que não sei se realmente precisam, é que se você dá, eles se acostumam. Deus não te pede que seja ingênuo, te pede que seja caridoso. Deus não te pede que resolva todos os problemas do mundo, te pede que faças o que estiver em tua mão com o que tens. E se você tem mais do que o necessário, enquanto há pessoas que não têm nem o básico, você tem uma obrigação moral de compartilhar. E deixa eu ser específico. Se você está gastando fortunas em luxos desnecessários, em vaidades, em caprichos, enquanto não dá nada ou quase nada aos pobres, está pecando. Se você vê um familiar,
um vizinho, um irmão de sua comunidade passando necessidade real e pode ajudar, mas não faz por egoísmo ou por indiferença, está pecando. Se você acumula e acumula pensando só em sua segurança, em sua comodidade, sem pensar nos demais, está pecando. E não estou falando de comunismo, não estou dizendo que você tenha que dar tudo o que tem. Estou falando de justiça básica, de caridade cristã elementar. Estou falando de ter um coração sensível ao sofrimento alheio e agir em consequência com generosidade e compaixão. E se você não tem estado fazendo isso, se percebeu que seu coração se endureceu, que vive fechado em sua bolha de comodidade, ignorando a dor do mundo, precisa confessar e precisa começar a mudar concretamente sua maneira de viver. O sexto pecado que muitos carregam é o da mentira, especialmente as mentiras graves que causam dano real. E aqui também há muita confusão. Algumas pessoas pensam que toda mentira, por pequena que seja, é pecado mortal. Outras pensam que mentir está bem sempre quando não te peguem ou sempre quando seja por uma boa razão. A verdade é esta: a mentira é sempre objetivamente má porque vai contra a natureza do ser humano que foi criado para viver na verdade. Mas nem todas as mentiras são pecado mortal. Uma mentira piedosa para não ferir os sentimentos de alguém, mesmo que não seja ideal, não é pecado grave. Mas as mentiras que causam dano sério, as mentiras que destroem confiança em relações importantes, as mentiras que prejudicam outros, as mentiras em assuntos graves como em tribunais, em contratos, em promessas sagradas, essas sim são pecado grave. E deixa eu te falar de um tipo específico de mentira, que é gravíssimo. A mentira no confessionário. Se você entra no confessionário e esconde pecados graves por vergonha, se mente ao padre, se dá uma confissão incompleta deliberadamente, não só não fica perdoado desses pecados que ocultou, mas comete outro pecado gravíssimo, que é o sacrilégio de fazer uma má confissão. E se depois dessa má confissão você vai e comunga, comete outro sacrilégio mais. Conheci pessoas que durante anos, décadas inclusive, têm estado fazendo confissões incompletas, ocultando sempre aquele pecado que lhes dá vergonha confessar, e depois comungando nessa situação, e o peso disso em sua consciência, o dano espiritual que estão se causando é terrível. Se você está nessa situação, se alguma vez fez uma confissão incompleta por ocultar deliberadamente pecados graves, precisa fazer algo que se chama confissão geral. Uma confissão geral é quando você revisa toda a sua vida, especialmente desde a última confissão bem feita, e confessa tudo, absolutamente tudo que se lembra que foi pecado grave. E explica ao padre: Padre, preciso fazer uma confissão geral porque no passado ocultei pecados por vergonha e tenho estado comungando nessa situação. E acredite, o padre não vai te julgar. Ao contrário, vai se alegrar de que finalmente você tenha coragem de colocar tudo em ordem, de começar de novo com limpeza. O sétimo pecado do qual preciso te falar é o desprezo das coisas sagradas, especialmente o desprezo da Eucaristia. E aqui incluo várias coisas. Comungar sem reverência, sem fé, por pura rotina ou para ficar bem. Comungar em estado de pecado mortal, sabendo que não deveria. Receber a hóstia consagrada e tratá-la sem respeito, deixá-la cair sem se importar, levá-la da igreja ou coisas ainda piores que não quero nem mencionar. Também incluo faltar à missa aos domingos e dias de preceito sem razão grave. E sei que muitos pensam: mas se não vou à missa, não faço mal a ninguém. É minha decisão pessoal. Mas deixa eu te explicar por que isso é pecado grave. O domingo é o dia do Senhor. É o dia em que comemoramos a ressurreição de Cristo. E Deus nos manda que esse dia o dediquemos especialmente a Ele, que nos reunamos como comunidade de fé para celebrar a Eucaristia. É o terceiro mandamento. Santificarás as festas. Não é uma sugestão, é um mandamento. Quando você não vai à missa no domingo sem razão grave, está dizendo a Deus: você não é prioridade em minha vida, tenho coisas mais importantes para fazer, não me importa suficientemente o encontro com minha comunidade de fé. Isso é grave. Agora bem, se você não pode ir por doença, porque tem que cuidar de alguém enfermo, porque está trabalhando em algo essencial,
porque não há maneira física de chegar a uma igreja, essas são razões graves e não há pecado. Mas se não vai porque te dá preguiça, porque prefere ficar dormindo, porque tem outras coisas para fazer que não são realmente necessárias, então sim é pecado grave. E aqui incluo também o pecado de receber a comunhão na mão sem a devida reverência. E sei que este é um tema controverso. Sei que a igreja permite receber na mão se faz com reverência, mas deixa eu te dizer o que tenho visto. Tenho visto pessoas que pegam a hóstia como quem pega uma bolacha, que a olham sem respeito, que às vezes inclusive a deixam cair sem se importar. E isso é terrível, porque não é uma bolacha. É o corpo de Cristo, é Deus mesmo se fazendo presente sob a aparência de pão. Se você vai comungar na mão, faça-o com sumo cuidado, com as mãos limpas, com reverência, assegurando-se de que nenhuma partícula caia ao chão, porque cada partícula daquela hóstia consagrada é Cristo completo. E pessoalmente, eu sempre recomendaria receber na boca, porque é a maneira mais segura de evitar qualquer irreverência. Mas se você recebe na mão, faça-o com o máximo cuidado e respeito. E agora, depois de ter te falado desses 7 pecados graves que muitos carregam sem confessar, quero que você entenda algo crucial. Não te disse tudo isso para te afundar na culpa, para te fazer sentir terrível, para te afastar de Deus. Muito pelo contrário, te disse porque te amo, porque quero que você experimente a liberdade que vem da confissão sincera, porque quero que você possa se aproximar para comungar dignamente e experimentar a plenitude desse encontro com Cristo. A confissão não é uma humilhação, é uma liberação. Não é Deus te repreendendo, é Deus te abraçando e te lavando, tirando toda aquela sujeira que você tem estado carregando, devolvendo-te a dignidade de filho amado. E o padre no confessionário não está ali para te julgar, está ali representando a Cristo que te diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E sim, a confissão requer coragem, requer humildade, requer honestidade brutal contigo mesmo. Requer que você baixe as defesas, que deixe de se justificar, que reconheça, sim, fiz isto, esteve mal, lamento, quero mudar, mas essa coragem, essa humildade são recompensadas com uma paz que não se pode descrever, com uma leveza da alma que você não sentia há anos, com uma proximidade a Deus que tinha esquecido que era possível. E depois de se confessar bem, depois de fazer uma confissão completa, honesta, sincera, com verdadeiro arrependimento e propósito de emenda, então sim, aproxime-se para comungar. Aproxime-se com o coração limpo, com a alma renovada, com a certeza de que está recebendo não uma condenação, mas um abraço, não um julgamento, mas um remédio, não um castigo, mas o alimento que sua alma tanto precisa. E cada vez que você comungar dignamente depois de ter se confessado bem, Cristo está entrando em você da maneira mais íntima possível nesta vida. Está curando o que está quebrado, fortalecendo o que está fraco, iluminando o que está escuro, amando o que se sente não amável. E essa comunhão bem recebida vai te transformando pouco a pouco, vai te fazendo mais como Ele, vai te dando a força para vencer o pecado, para crescer em virtude, para amar como Ele ama. Então te peço, se você está carregando algum desses pecados, se faz tempo que não se confessa bem, se tem estado comungando sem estar em estado de graça, por favor procure um confessionário logo, não adie mais isto que é tão importante. Sua alma está em jogo, sua relação com Deus está em jogo, sua paz está em jogo, e Deus está te esperando com os braços abertos não para te castigar, mas para te perdoar, não para te rejeitar, mas para te abraçar, não para te condenar, mas para te salvar. E agora, se esta mensagem tocou o teu coração, se te fez perceber coisas que precisavas escutar, te peço que faças algo muito importante. Inscreva-se neste canal, porque precisamos continuar levando essas mensagens de verdade e amor a mais pessoas que as necessitam. Deixe seu like neste vídeo, para que o YouTube mostre a mais gente que está buscando viver sua fé com seriedade e com verdade. E por favor, deixe um comentário me contando se esta mensagem te ajudou, se te motivou a ir te confessar ou se tem alguma pergunta. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa, com aquele familiar, aquele amigo que faz tempo que não se confessa ou que está comungando em estado de pecado grave.
porque todos precisamos lembretes dessas verdades que podem mudar nossa eternidade, e te deixo com esta palavra final de esperança. Não importa quão grave tenha sido o teu pecado, não importa quanto tempo você leve afastado da confissão, não importa quanto tenha caído, a misericórdia de Deus é infinitamente maior que teu pecado. Ele está te esperando, está te chamando, está te convidando a voltar. Não deixe que a vergonha te detenha, não deixe que o orgulho te impeça de dar esse passo. Volte para casa. Confesse tudo com sinceridade e experimente a alegria indescritível do perdão divino. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te leve pelo caminho da santidade. E que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, interceda por você e te acompanhe neste caminho de conversão. Amém.